E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou estar trazendo aqui um vídeo um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado, daquele que a gente vinha fazendo aí nos últimos vídeos, né? Em vez de fazer simulado, a gente vai falar um pouquinho o que é esse exame psicotécnico que a gente vem comentando aí e fazendo exercícios, né? Então a gente vai comentar, explicar um pouquinho o que é, né? Para que ele serve, enfim, algumas coisas relacionadas ao exame psicotécnico, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, o que seria, né, o exame psicotécnico, que é tão cobrado, né, para você tirar a carteira, né, sua CNH, tirar sua carteira de motorista, né? É basicamente uma avaliação psicológica que é realizado por profissionais capacitados, logicamente, né, o psicólogo, né, que ele vai estar fazendo basicamente em 3 etapas. A gente pode dividir ele, né? Que é a entrevista propriamente dita, né, que ele vai conversar com você, fazer algumas perguntas, né, e você vai responder, né, verbalizado, né? Os testes psicológicos, né, que também você faz ali, né, em formato escrito, né, no caso, né, e o teste psicotécnico, aquele que a gente vem trabalhando aí nos últimos vídeos, né, fazendo exercícios simulados, né, que é basicamente ali aqueles testes das figuras, né, do raciocínio lógico, da questão do teste palográfico, que é o teste dos palitinhos também, né. Então, engloba essas três etapas a gente pode falar, né. Então, basicamente, né, pessoal, o psicólogo, né, vai estar avaliando, né, analisando o lado humano de vocês, né, de cada um de vocês, né, a sua capacidade de transformar o pensamento em realidade por meio desses exercícios, né, que ele faz, né, que eles vão estar executando ali, né, que eles vão conseguir diagnosticar alguns padrões, né, mentais, por exemplo, a questão da sua atenção, da sua memória, o raciocínio lógico, né, e outros aspectos, né, que a pessoa para poder dirigir, né, conduzir um veículo, né, ela tem que ter um certo padrão de conduta, né? Não pode ser uma pessoa que não tem atenção no trânsito, enfim, porque ele pode estar desencadeando, né, diversos acidentes, diversas ocorrências aí que possa vir a afetar, né? E além de afetar a sua própria vida, né, a de terceiros, né, de outras pessoas, né? Então por isso que é muito importante essa etapa aqui para você tirar a sua carteira, né? Beleza? Então vamos adiante lá, né? Então a importância, né? Já foi comentado um pouquinho sobre, né? O porquê que existe esse psicotécnico, né? Essa etapa de exame psicológico, né? É justamente isso aí, para fazer um filtro, né? Para analisar se aquela pessoa tem condições de dirigir, né? Que ela tem que estar um padrão, né? Um padrão racional, né? Um padrão de conduta dentro da normalidade. Se ela estiver fora, no caso, tem que ser analisado cada caso é único, né? Tem que ser analisado individualmente, né? Por isso que esse exame, né, esse teste é feito por psicólogos, que eles são profissionais capacitados, né, eles estudaram, né, para poder analisar o comportamento humano e dizer assim, ah não, essa pessoa aqui não tem condições. Se a gente entregar a carteira para ela, né, que o psicotécnico é uma etapa, né, você vai ter que fazer as aulas práticas depois, enfim, né, o teste de visão também, né, e passar também no teste do avaliador do Detran, né, então é uma etapa, né, mas é um complementando a outra, né. Então, se a psicólogo identificar que aquela pessoa logo de cara não tem o padrão, não tem a conduta adequada para conduzir um veículo, porque um veículo nas mãos erradas, né, de uma pessoa pode ser uma arma, né, muito mais perigoso, inclusive, até que uma arma. Então, são detalhes que a gente tem que se atentar, né, e entender, ah, não, por que é feito isso? Tem tudo um estudo, né, um objetivo por trás disso aí, né. Então, beleza, pessoal. Então, assim, ó, o trânsito, né, como já foi comentado, ele precisa de pessoas sensatas, responsáveis que ofereçam o menor risco possível a si mesmas e a outros seriam outras pessoas, né, durante a condução, né, e quando você estiver dirigindo o seu veículo, né, seja ele motocicleta, carro de passeio, né, caminhoneta, caminhão, ônibus, né, enfim, todos os tipos de veículos que a gente tem aí, né. Tudo isso aí oferece um risco, né, beleza? A questão, né? O que cai no psicotécnico, né? Já foi comentado um pouquinho, né? Mas agora a gente vai desmembrar um pouquinho melhor, né? E explicar um pouquinho mais o que é cada categoria, né? Que a gente pode, que o psicólogo vai estar analisando em cada um quando for fazer o psicotécnico, né? Então, o primeiro seria a capacidade de captar informações, que seria o grande campo dessa área, né? Que o psicólogo vai avaliar o seguinte, né? Sua atenção, né? Em diferentes níveis, né? Questão ali de perguntas, né? Enfim, vai ter ali e ele vai conseguir traçar um perfil, né? A capacidade de perceber e identificar diferenças, né? Aquela questão lá da figura de diferente, o que está indicando, o que está pedindo, se é verdadeiro ou falso, né? A capacidade de perceber e interpretar sinais específicos dentro de um contexto, que é justamente você poder raciocinar, né? Aquela capacidade que a gente tem, né? O ser humano tem de poder ligar pensamentos, ligar
e a gente chegar no o resultado final, né? Aquilo que está pedindo, né? Interpretando, né, aquilo que está pedindo, né? Beleza? A segunda grande, digamos, podemos falar assim, um grande área que é analisada no psicotécnico é a questão da sua inteligência, a memória, que é a memorização, né, de figuras, palavras, enfim, né, orientação espacial, que é a questão lá do teste palográfico, né, dos palitinhos, né, que também você me pergunta, tá, mas o que esses risquinhos aqui vai me dizer, né, por exemplo, assim, a questão de orientação espacial, por exemplo, você vai conduzir um veículo, você tem que se manter dentro da sua faixa a sua via, dentro da sua via, né? Você não pode invadir nem a pista contrária, nem o acostamento, nem o estacionamento. Outra coisa, você vai estacionar o seu veículo numa vaga, você tem que ter uma noção espacial, se o veículo cabe naquela vaga, se você vai conseguir manobrar, enfim. Tudo isso aí é tudo analisado, querendo ou não, através desses testes, né? Claro que na prática muda um pouquinho do que é um exame escrito, né? Mas a gente tem uma base muito interessante, né? Justamente por isso que tem esses testes, né, nessa etapa do psicotécnico, né? A questão do juízo crítico, você julgar, né, se aquilo lá é adequado ou não é, né? Uma conduta adequada ou não. E a tomada de decisão, né? Que o trânsito, as coisas acontecem muito rápido, né? Então a gente tem que ter uma tomada de decisão mais assertiva possível, minimizando os acidentes, né? Os riscos que aquela conduta que a gente teve no trânsito pode vir a ocasionar, né? A terceira área seria o comportamental, a área do comportamento, né? Que seria o seu tempo de reação no trânsito, como eu comentei, né? As coisas acontecem muito rápido, você descuidou 1 segundo, 2 segundos, às vezes é suficiente para acontecer uma tragédia, né? Um acidente ali, né? A coordenação visual e audiomotora, isso é importante, a gente tem que ter uma coordenação, né? Você tem que, para poder realizar diversas tarefas, você tem que estar dirigindo, fazendo a marcha, olhando o trânsito, olhando o veículo que está vindo na contramão, que está vindo atrás, né? O veículo que vai ultrapassar o pedestre que vai cruzar a via, a bicicleta, a moto, enfim, é uma série de coisas que a gente tem que estar sempre em alerta, né? Então a gente tem que ter essa capacidade, né? Outra coisa é perceber determinados comportamentos se são adequados ou não em determinadas situações, que é justamente aquilo que a gente já comentou um pouquinho, né, sobre, né? Ah, se eu fazer isso, qual vai ser a reação? Se eu fazer uma ultrapassagem no local proibido, né, eu vou estar colocando um risco muito grande à minha vida e aos terceiros, né? Então a gente tem que ter essa capacidade de definir se é adequado aquele momento ou não de fazer determinada ação que você quer fazer, né? Fazer um contorno, fazer uma meia volta, né? Enfim, tudo isso aí vai ser analisado, né? Então tudo, se vocês perceberem, né? Tudo tem um propósito, né? Tem um motivo específico, né? Simplesmente colocado ali e não, eu acho que é isso, é por isso isso. Não, tem um motivo e esse motivo é embasado no estudo, né? A gente tem a questão da sua personalidade, que é o controle emocional, a impulsividade, a ansiedade, a agressividade, porque a gente, no caso, o Código de Trânsito Brasileiro preza pelo quê? Pela uma conduta positiva, que você seja cortês no trânsito, você seja paciente, né? Você tem essa compreensão. Hoje, nos dias atuais, né, a gente sempre está muito atrasado, sempre na correria, né? Sempre, às vezes, estressado com alguma coisa, né? Isso aí acaba se refletindo no trânsito, né? E não seria uma conduta adequada, né? A gente teria que seguir, né, prezar, né, sempre pela boa direção, né? Mas enfim, tudo isso aí é só entrando no campo assim do psicotécnico, né? Isso aí sem falar na parte prática, né? Mas só para trazer um pouquinho para vocês o que é a aplicação, né, desses conceitos ali no nosso dia a dia, né? Na nossa realidade. Beleza? Então, basicamente, seriam esses 4 campos aí que a gente atua, né? No caso que o psicotécnico vai avaliar, né, para conduzir, né, determinar se aquela motorista teria condição de seguir para as próximas etapas para tirar CNH, né? Beleza, agora eu cheguei aqui, eu destaquei esse campo que é a questão dos testes dos palitinhos, né? Que o pessoal chama de palitinhos, pauzinhos, enfim, né? O nome técnico desse teste é teste palográfico, que é justamente para traçar aquele perfil comportamental, né? Tudo isso aí vai moldando, né? Então não adianta você querer fingir alguma coisa, responder uma pergunta de acordo com você, aquilo que você acha, eu acho que o mais certo é isso daqui. Não, você tem que traçar, responder de acordo com aquilo que você acha mesmo, que você acredita, não para você ir bem no teste. É justamente para traçar a conduta e o psicólogo ele consegue pegar isso aí. De repente você vai querer em algum teste tentar burlar ele, né? Ele vai pegar você que você não está sendo 100% sincero, justamente por isso, através desses testes, porque é tudo muito sutil. Então, se você querer mentir numa etapa do teste, lá na frente pode ser grande chance do psicólogo perceber isso, né, e acabar pegando você em outra pegadinha, enfim, algumas perguntas, né. Mas como eu falei para vocês, pessoal, basicamente tudo tem dentro de uma normalidade. Não adianta você querer ser 100% certinho, porque você tem que ter um nível
de atenção mínima, um nível de agressividade, até um certo ponto agressividade, entendeu? Porque você ser uma pessoa 100% sã, no momento que você precisa agir, você às vezes não vai conseguir tomar aquela decisão mais correta, entendeu? Então por isso que a gente tem um padrão normal, né? Que é aquilo que o psicólogo vai traçar e avaliar, né? Então basicamente assim, pessoal, desse teste dos palitinhos, né? O ideal, o que, que seria que a gente pode dar assim de bizu, né? Os riscozinhos, né? O bizu que a gente diz é uma dica, né? Algum detalhezinho assim, né? O que a gente pode dizer para vocês é o seguinte, é tentar fazer os palitinhos ali, os riscos, né? Sempre do mesmo tamanho, né? Não variar um pequenininho, um muito grande, um menor, entendeu? Sempre procura fazer do mesmo tamanho. Eles alinhados, né? Você seguir uma linha reta, né? Porque você vai fazer uma folha em branco isso, né? Sem linhas no caso, né? Então você vai o quê? Vai estar todo o espaço em branco. Então você tenta seguir reto, não seja aquela minhoca, né? Aquele traçado torto, né? Procure ser o mais reto possível. E o espaçamento também, entre um palitinho e outro, né? Entre um risquinho e outro, você tem que deixar um espaçamento normal, né? No caso, né? Um padrão, né? Não adianta você deixar um espaço pequenininho, outro muito grande, outro menor, outro maior, entendeu? Procura sempre ter um padrão, né? Então é basicamente isso aí, né? E também, por fim, né? Como eu falei para vocês, a quantidade, né? Porque não adianta você querer fazer muitos, sendo que, como eu falei para vocês, é aceitável dentro de um padrão. Não adianta você fazer muito pouco, mas também muitos riscos, né? Então tem um padrão, é aceitável, por exemplo, assim, de 30 a 80. Então se você estiver dentro dessa média ali, beleza, show de bola, entendeu? Você não precisa ser nem muito abaixo, que daí você estaria fora do padrão, e nem muito acima também, entendeu? É dentro de uma normalidade, pessoal, então não tem muito o que se preocupar, né? É basicamente seguir o que você faz, né? Que você vai executar na hora lá, procurando manter a calma, enfim, né? E por fim, né, pessoal, o que eu posso te passar de dicas para vocês, né, para estar fazendo psicotécnico, né? Então aqui eu separei por tópicos, né? Até vou estar lendo aqui para me basear, para não estar pulando nenhum deles, né? Então, não tente ser quem você não é. Os testes são justamente para avaliar o seu perfil e se você possui condições adequadas para conduzir um veículo. Então, como eu falei para vocês desde o início lá, pessoal, não adianta você querer, eu quero gabaritar esse teste aqui. Beleza, se você gabaritar, assim, chegar na hora lá e executar ele, show de bola, entendeu? Mas não se preocupa com isso aí, não se atente, não, eu tenho que ir para isso, né? Que eu vou ter que passar, eu tenho que tirar 100%. Não, seja você mesmo, é a dica que eu posso dar para vocês, né? Que esse exame é, né? É um exame simples, né? Que é basicamente perguntas simples e respostas simples também. Então você tem que procurar ficar calmo e responder com naturalidade, aquilo que reflete mais o seu comportamento mesmo, que é que você vai, no caso, atuar na hora, né? Aquilo que você vai resolver na hora, né? Outra coisa, pessoal, não olhe para a avaliação dos demais participantes que estão fazendo o psicotécnico junto com você. Você tem que se concentrar no seu teste, você vai lá e faz. De repente você dá uma espiadinha ali para a prova do vizinho, do colega ali, e lá no teste palográfico lá dos palitinhos lá. Ele já preencheu metade da folha e tu está na segunda linha. Não se preocupa, faça o teu teste, não fique olhando do outro, do fulano, do beltrano. Faça o seu, nem olhe dos demais, vá lá e concentre no seu teste, entendeu? Como eu falei para vocês, a margem aceitável de erro é grande, pessoal. Não é uma coisa assim, vamos supor o do teste dos palitinhos ali, né? Vamos supor que o aceitável é entre 8 e 10. Não, vai ser uma coisa, como eu falei para vocês, uma margem muito grande, de 30 palitinhos, 30 risquinhos até 80, por exemplo, né? Eu estou chutando. Tudo vai depender do tempo que vai ser dado, enfim, o que as psicólogas vão pedir para vocês, né? Então você não tem que nem fazer abaixo de 30 e nem acima de 80, por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu dei para vocês, né? Então não se preocupa, que a margem de erro é grande, entendeu? Não tem que se preocupar com isso aí, né? E por fim, né, pessoal, se você não, porventura não passar nesse teste, né, não se preocupe, você pode tentar fazer novamente ele depois, entendeu? No final, que quando eu fiz o meu, a última etapa foi a entrevista com a psicóloga, que daí ela vai pegar todos os testes que foram feitos, né, vai ser individualizado, né, só vai ser você, a psicóloga, talvez uma ou duas psicólogas, geralmente é duas. Eles vão se sentar contigo, né, e vão falar assim, fulano de tal, conversar contigo, perguntar, assim, ó, tu demonstrou e os campos que eles dizem, né, em questão de impulsividade, você é de muito impulso, então você tem que se controlar. E ele vai dar o feedback para vocês, vai dar o retorno daquilo, como é que foi o desempenho de vocês nesses testes ali. Então não se preocupa, pessoal. No final ele vai sentar, ela vai sentar com vocês e vai conversar justamente isso aí, entendeu? E por fim, né, olha, eu conheço muito poucas pessoas que não passaram psicotécnico. Justamente foi porque ficou muito nervoso, ficou ansioso, não conseguiu pensar, não conseguiu raciocinar, não conseguiu escrever, né?
não conseguiu raciocinar, né, chegar na resposta correta, né? Mas enfim, como eu falei para vocês, se não passar, pessoal, vocês podem tentar novamente, né? E uma hora vocês vão passar, não se preocupe com isso. O negócio é fazer com calma, tranquilidade, né? Se concentrar, respirar, né? E fazer a prova tranquilo, que é uma prova rápida também, não demora muito tempo, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês essa breve apresentação aí sobre o que é o psicotécnico, né? Algumas coisas que eu posso falar, né? Quando eu fiz o meu também foi bem tranquilo, super tranquilo, né? Então, basicamente é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês gostaram, ajudei vocês aí. Deixe o seu like, deixe o seu gostei no canal aí. Se não for inscrito, se inscreva também para acompanhar novos vídeos aí relacionado aí a exames do Detran, simulados, raciocínio lógico, etapas de concurso aí, tudo vai ter aí no canal, beleza? Então agradeço pela atenção e pessoal, um bom dia para vocês aí e até a próxima. Valeu!